Olá pessoal, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução de questões a respeito do descritor 31, cujo objetivo é resolver problema que envolve a equação do segundo grau. Então vamos lá às questões. A questão número 4 diz o seguinte: a medida da área do quadrado a seguir é igual a 196 centímetros quadrados. Então aí está o quadrado de lado x mais 3. Assinale a alternativa que apresenta o valor correspondente a x em centímetros. Então, muito bem. Então, vamos lá à nossa solução. O que é que a gente sabe a respeito da área de um quadrado? O quadrado ele é um retângulo. Ele é um retângulo de lados com a mesma medida. Então, esse lado aqui também é x mais 3. E a gente sabe que a área de um retângulo é lado vezes lado ou base vezes altura. A base aqui é x mais 3, tendo em vista que é um quadrado, não é verdade? Então, se nós formos fazer a área, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar x mais 3 multiplicado por x mais 3. Esse é o valor da área. Só que o valor da área tem que dar quanto? Tem que dar 196. Então, isso daqui é igual a 196. Distribuindo aqui, nós vamos fazer x vezes x, que é x ao quadrado, x vezes 3, que dá 3x, 3 vezes x, que dá 3x, e 3 vezes 3, que dá 9. Menos 196, já passando aí o 196 para o primeiro membro. Então, organizando, nós vamos obter x ao quadrado, 3x mais 3x dá 6x, e mais 9 menos 196 dá menos 187. Isso aqui é igual a zero. Então, observe aqui que eu tenho uma equação do segundo grau. E para resolver uma equação do segundo grau, dessa forma completa, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, só relembrando aí que a fórmula de Bhaskara diz o seguinte, que a raiz x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando aqui que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, muito bem. Então, vamos lá para o cálculo do delta. Então, delta aqui vai ser b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 187. Então, delta aqui é igual a 36, menos vezes menos dá mais. Então, nós vamos ter 4 vezes 187. Então, vamos pegar aqui 187 e multiplicar por 4. 4 vezes 7 dá 28, vai 2. 4 vezes 8 dá 32, e 2 dá 34, vai 3. 4 vezes 1, 4, e 3, 7. 748. Adicionando aí, nós vamos obter que o valor de delta é igual a 784. Então, vamos lá calcular aqui a raiz desse delta, tendo em vista aqui que a gente precisa da raiz. Então, a raiz de 784 é igual a 28. Então, muito bem. Então, vamos lá. X é igual a menos b. Quem é o valor de b? É 6. Então, vai ficar menos 6 mais ou menos 28 dividido por 2 vezes 1. Então, aqui a primeira raiz, x1 é igual a menos 6 mais 28 dá 22. 22 dividido por 2 dá 11. A segunda raiz, x2, vai ficar menos 6 menos 28 dá menos 34. 34 por 2 dá menos 17. Observe que a medida aqui é um lado e lado não tem medida negativa, então esse daqui não serve. Então a medida aqui de x vai ser igual a 11. Alternativa B de bola. Uma outra maneira, e até simples de você resolver esse problema, seria a seguinte: ó. Se você tem um bom conhecimento aí de tabuada, você iria saber que
14 vezes 14 é igual a 196. Ou seja, se eu estou multiplicando dois números iguais, que o resultado dá 196. Ou seja, em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer que x mais 3 ao quadrado, observe que eu estou multiplicando dois números iguais, seria igual a 196. Lembrando da tabuada, eu ia lembrar o seguinte, que x mais 3 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado. Em outras palavras, x mais 3 seria 14. Aqui passaria o 3 diminuindo. Então, x seria 14 menos 3, que daria 11. Observe que é uma maneira bem simples de se resolver o problema. Mas, às vezes, a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa em resolver a equação do segundo grau. Então, fica aí a dica para vocês. Questão número 5 diz o seguinte. A figura abaixo mostra as dimensões de um terreno retangular, cuja medida da área é igual a 200 metros quadrados. Então, veja aí o terreno retangular, cuja área é 200 metros quadrados. Assinale a alternativa que apresenta a medida em metros do perímetro desse terreno. Então, observe que agora eu quero o perímetro. Só que eu tenho uma relação da área. Então, vamos lá para a nossa solução. Então, só mudar aqui a cor da caneta. Voltar aqui para o vermelho. Então, observe o seguinte. Eu tenho um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Lembre que esse valor aqui é x mais 19. E esse valor aqui, desse lado aqui à esquerda, é x mais 2. Então, vamos fazer base vezes altura. Então, x mais 19 vezes x mais 2 é igual a 200. Distribuindo, nós vamos ter x vezes x é x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x, 19 vezes x dá 19x, e 19 vezes 2 dá 38. Menos 200 igual a zero. Já passando 200 para o primeiro membro. Organizando aqui, vai ficar x ao quadrado, mais 2x mais 19x dá 21x, menos, nós temos aqui 38 menos 200, conserva o sinal do maior, que é o 200. Do maior, quando a gente fala, o maior em módulo, tá? Ok? Então, aqui vai ser 162. Então, beleza, 162 igual a zero. Para resolver essa equação, nós vamos utilizar o mesmo artifício, vamos fazer o delta. Então, aqui nós vamos ter b ao quadrado, que é 21 ao quadrado. 21 ao quadrado é 441, menos 4 vezes 1 vezes menos 162. Continuando aqui, delta é igual a 441, fazendo aqui o jogo sinal, menos vezes menos é mais. 4 vezes 161, nós vamos ter aqui 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. Então, nós vamos ter 648. Então, nosso delta aqui vai ser igual a 1089. Então, muito bem. Então, nós temos um delta aqui igual a 1089. A raiz quadrada de 1089 é igual a 33. Então, beleza. Eu já tenho a raiz quadrada aqui de delta. Então, eu vou encontrar as raízes. Então, x é igual a menos b, que vai ficar menos 21, mais ou menos 33, dividido por 2 vezes 1. Então, x1 é igual a menos 21 com mais 33 dá igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. E o x2 é igual a menos 21 com menos 33 dá menos 54. Dividido por 2 é igual a menos 27.
Novamente aqui uma medida negativa, não serve, então a nossa medida aqui vai ser x igual a 6. Só que aí a gente olha para cá para a alternativa, não tem alternativa de x igual a 6. O que você deve lembrar é que ele não está querendo exatamente o x, ele está querendo o perímetro. Então, se ele está querendo um perímetro, eu vou substituir aqui. Ou seja, eu vou ter aqui um retângulo de lados 6 mais 19 dá 25. 6 mais 2 dá 8. Então, esse lado aqui também vai ser 25. E esse lado aqui também vai ser 8. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu acho que dá para somar de cabeça, né? 25 mais 25 dá 50. Mais 8 mais 8 dá 16. E 50 mais 16, nós vamos ter aqui um perímetro igual a 66. Alternativa A. Para finalizar, o desafio que diz o seguinte: André, ao entrar na sala de aula, observou que algumas anotações no quadro negro estavam parcialmente apagadas, como ilustra a figura. Então, observe aí a figura, tem uma equação aí do segundo grau, tem o x' e x duas linhas. O x', que é a primeira raiz, é igual a menos 3, e o x duas linhas não tem o valor aí, tem só uma interrogação. O valor do x é igual a, no caso aí, o valor do x duas linhas, né? Então, muito bem. Então, vamos lá para a nossa solução. Então, como a gente tem aí uma equação do segundo grau, nós temos x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0, você vai fazer e encontrar as raízes. O delta, b ao quadrado, é 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3. O delta aqui é igual a 4 menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. E 4 mais 12 dá igual a 16. Então, aqui a raiz de 16 é igual a 4. Então, as raízes vão ser x é igual a menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos 4, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes 1. Então, nós vamos ter aqui o x1 é igual a menos 2 mais 4 dá 2, dividido por 2 é 1, e o x2 é igual a menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Ou seja, esse x2 é o x' que ele colocou aqui, ó, que é o menos 3. E a outra raiz deu quanto? Deu 1. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as questões. Vejam que é bem simples resolver uma equação do segundo grau. Basta a gente utilizar a fórmula de Bhaskara, caso seja necessário. Ou, como foi visto lá na primeira aula, a gente pode resolver de outras maneiras, caso a equação seja da forma incompleta. Então, até o próximo vídeo.